Bem-vindos ao canal Griot, meu nome é Tamires Cruz e hoje nós vamos falar sobre Dyatlov Pass. Em 2 de fevereiro de 1959, um incidente misterioso tirou a vida de 9 esquiadores. O caso ficou conhecido como Dyatlov Pass, pois Dyatlov era o nome do líder dessa expedição, que se chamava Igor Dyatlov, e Pass é a passagem por um desfiladeiro através de uma montanha. Então, por isso, originou esse nome, Dyatlov Pass. No ano de 1959, um grupo formado por 9 estudantes e um instrutor do Instituto Politécnico de Ural saíram para uma expedição de esqui nos Montes Urais, que fica na Rússia. Todos eles já eram praticantes de esqui ou montanhismo, então todos eles já tinham experiência. Nesse grupo, Igor chamou 8 homens e 2 mulheres. E no dia 27 de janeiro, eles iniciaram a expedição. Enquanto eles ainda estavam a caminho da expedição, um dos estudantes, o Yuri Yudin, teve alguns problemas de saúde e resolveu voltar e não participar mais da expedição. Falando cronologicamente do tempo que tudo aconteceu, no dia 31 de janeiro, eles estavam se preparando para subir um morro e montaram um acampamento à beira de um vale. Nesse acampamento eles estocaram comidas, equipamentos, tudo que eles precisariam para quando eles retornassem desse trecho que eles fariam. Aí no dia 1º de fevereiro eles começaram a descer o passo. Aparentemente eles planejavam acampar do outro lado na noite seguinte, mas devido às condições meteorológicas, o grupo acabou se perdendo e indo em direção ao topo do monte Kolatsyakal. Quando eles perceberam que estavam perdidos, eles resolveram montar o acampamento ali mesmo, num declive próximo da montanha. E na madrugada do dia 2 de fevereiro, tudo mudou. Foi quando aconteceu o grande mistério que até hoje não existe uma resposta concreta do que aconteceu. Antes da gente detalhar o ocorrido, vamos falar um pouco de como eles foram encontrados. Vale lembrar que em 1959 não existiam meios de comunicação como nós temos hoje. Então, Igor Dyatlov tinha combinado com a sua equipe que ele mandaria um telégrafo, uma mensagem telegráfica, falando um pouco da expedição quando eles retornassem. Acontece que deu dia 20 de fevereiro, ele não tinha mandado nada ainda, e eles acreditaram que era normal, porque às vezes demora um pouco mais a expedição. Mas os familiares das vítimas começaram a ficar incomodados pela demora, pela falta de retorno. Então, no dia 23 de fevereiro, eles começaram a pressionar para que as buscas fossem iniciadas. Voluntários, como professores, estudantes, se juntaram e iniciaram as buscas. E somente uns dias à frente foi que o exército e os policiais começaram a fazer parte das buscas também, e utilizaram helicópteros, aviões, para ampliar as buscas. E foi no dia 26 de fevereiro que as primeiras vítimas foram encontradas. Eles encontraram o acampamento a qual eles estavam. E aí é onde tudo começa a ficar estranho. Porque a barraca em que eles estavam estava toda rasgada, só que os rasgos estavam de dentro para fora. Era como se algo tivesse assustado eles lá dentro, em que eles tiveram que sair de lá de forma rápida e rasgaram, usaram algum tipo de lâmina para cortar a barraca. Um detalhe interessante, em que alguns pesquisadores dizem, é que a forma que as pegadas estavam no chão não indicava que eles saíram da barraca correndo ou com tanta pressa, o que contradizia o que aconteceu o seguinte: as pegadas próximas à barraca levaram eles até a entrada de um bosque, na beira de uma floresta e que tinha um grande pinheiro. Foram encontrados também restos de uma fogueira e os 2 primeiros corpos foram encontrados. As 2 primeiras vítimas tinham os nomes semelhantes, os 2 se chamavam Yuri. O primeiro Yuri era o Dorochenko e o segundo Yuri era o Krivonischenko. Mais para frente, a autópsia mostrou que o primeiro Yuri, o Dorochenko, ele tinha um edema pulmonar, que até hoje não tem uma explicação. O Krivonischenko foi encontrado com queimaduras de 3º grau nas mãos. Mas um fato interessante foi que aquele empenheiro que foi encontrado próximo do local, próximo à fogueira, encontraram vestígios de carne humana, como se alguém tivesse tentado escalar ele na pressa. Então deduz-se
que essas queimaduras que tinham na mão do Krivonichenko é porque ele tentou subir nessa árvore e talvez pelo excesso de gelo tenha causado as queimaduras. 270 metros à frente de onde eles estavam, foi encontrado o líder da expedição, o Igor Dyatlov. Fato interessante é que os vestígios mostravam que ele tinha vomitado sangue, que também não existe uma explicação para isso. Uma das mulheres da expedição, a Zinaida, foi encontrada 630 metros à frente, e nela foi encontrado um hematoma em forma de batom. Como os outros também não tinham uma explicação plausível. Fato interessante também é que a autópsia revelou que eles morreram todos de hipotermia. O quinto integrante da expedição, o Rustin, foi encontrado alguns dias depois, no dia 5 de março, apenas 480 metros de onde estava o Igor Dyatlov. Até esse momento, dos corpos encontrados, ele foi o que tinha causado mais estranheza, porque ele foi encontrado com uma fratura no crânio. Como a cena se mostrava, não tinha uma explicação que definisse aquilo. O fato curioso é que os integrantes da equipe eles foram encontrados, alguns apenas com meias, outros com um pé de sapato, outros estavam descalços, como se eles tivessem saído da barraca em que eles estavam de forma muito rápida, que não deu para pegar todos os equipamentos. Os 3 últimos corpos que foram encontrados, eles estavam somente com as roupas de baixo, porque assim, eles usavam aquelas roupas embaixo e usavam uma roupa mais quente por cima. Os 3 últimos, que foram o Igor, o Rustin e a Zinaida, eles foram encontrados só com a roupa de baixo. Aquela roupa por cima eles não estavam vestindo. A forma que esses 3 últimos corpos foram encontrados sugeriam que eles estavam tentando voltar para o acampamento, principalmente o corpo da Zinaida, que foi o mais próximo do acampamento. Os outros 4 participantes da expedição foram encontrados quase 2 meses depois, no dia 4 de maio. Quem encontrou eles foram os moradores locais, o povo Mansi. Diferente dos 5 primeiros encontrados, que a causa-morte foi considerada hipotermia, os próximos 4 tiveram suas mortes de uma forma um pouco mais violenta. Ludmila, Alexander, Nikolai e Simeon foram encontrados 4 metros abaixo em uma ravina, dentro daquela mata fechada próximo do pinheiro. Ravina, para quem não sabe, é como se fosse um buraco que é formado por gelos ou algum outro tipo de ação da natureza que forma como se fosse um escoamento. E aí eles foram encontrados dentro dessa ravina que estava coberta com gelo e somente alguns meses depois que esse gelo descongelou, é que os corpos puderam ser encontrados. Ludmila foi encontrada sem os olhos, sem a língua e com graves fraturas na costela. Os outros integrantes também tinham graves fraturas. Um deles estava sem orelha, outro tinha uma fratura tão grave que era comparado à pancada de um atropelamento. Mas o que mais causa estranheza é que todas essas fraturas, todas essas pancadas não tinham marcas. Eram marcas internas. Era como se tivesse tido uma grande batida, mas não tinha nenhuma marca externa. Somente o estrago por dentro. Como eu já disse, até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Como eu falei no início, que tinham fotos e registros, foram encontrados, só que até uma parte do percurso. Então, nesse fato específico, não tem foto, não tem registro, não tem diário, não tem nada que consiga dizer o que aconteceu naquela noite. Praticamente todos os participantes da expedição tinham entre 20 e 24 anos. Somente um deles, o Simeon, que tinha entre 38 anos. Durante a investigação, alguns fatos importantes foram levantados, como que 3 deles morreram por conta da pancada ou por conta das fraturas, das lesões, e 6 morreram de hipotermia. Como eles não conseguiram encontrar muita coisa, eles encerraram as investigações e colocaram como a causa das mortes sendo uma avalanche ou uma força natural desconhecida. Essa história intrigante fez com que teorias fossem levantadas. E nós vamos falar de forma bem sucinta, bem leve, sobre um pouco dessas teorias. Refutando já a teoria da avalanche, nós podemos levantar alguns pontos aqui. Porque se realmente foi uma avalanche, por que não foi encontrado o gelo em si? Por que parte da barraca ainda estava inteira? E como é que eles saíram de dentro da barraca sem tanta pressa? Que as pegadas demonstravam que eles não estavam com tanta pressa. Como explicaria as queimaduras? Como explicaria parte dos corpos terem sido arrancados língua, olhos?
Como que a gente explica essas questões? A resposta é somente a avalanche. Fica esse questionamento aí para vocês. Uma outra teoria levantada seria de um assalto ou até mesmo um ataque do povo Mansi. Mas o povo Mansi, eles eram considerados pacífico, então não justificaria. Parece que foram interrogados alguns membros do povo Mansi e nada foi descoberto. Outro fato é que não foram encontradas outras pegadas. Então, se tivesse um assaltante ou se tivesse alguém externo, teriam encontrado pegadas dessas pessoas e que não foram encontradas. Foi levantado também uma teoria de testes militares. Isso porque alguns dos membros da equipe trabalhavam num laboratório que tinha materiais radioativos. E nas roupas foram encontrados resquícios de radioatividade. Só que as radioatividades encontradas nas roupas seriam maior do que quem trabalha num laboratório. Então, daí se levantou essa teoria dos testes militares. Naquela época, aparentemente, tem registros que estavam testando bombas russas perto daquela área. E há quem diz que foram vistos no céu alguns efeitos de luzes ou bolas de luzes que reforçavam essa teoria. Então, há quem acredite que uma bomba foi detonada perto de onde estava o acampamento, que causou todos esses estragos e todos esses destroços. E essa teoria também diz que os corpos foram movidos para não ficar tão na cara, para dar uma disfarçada no que aconteceu. Uma outra teoria que foi levantada pela Discovery Channel, um documentário realizado sobre esse caso em 2014, seria a teoria do Yeti. Eles dizem que foram encontrados vestígios de uma grande pegada perto do acampamento, mas isso não é nada oficial. Então eles falam que isso explicaria as lesões, a falta da língua, porque diz que esses espíritos se alimentam de tecidos moles, mas não existe nada que comprove essa teoria. Muitos falam também sobre o desnudamento paradoxal, o que explica uma parte do que aconteceu. O que é o desnudamento paradoxal? É como se fosse quando a pessoa está numa forte hipotermia, em vez de sentir muito frio, ela começa a sentir muito calor e começa a tirar as roupas. O clima do acampamento era menos 30 graus. Então acreditam-se que alguns dos membros tiveram esse desnudamento paradoxal e começaram a se despir. Por isso eles foram encontrados somente com as partes de baixo da roupa. O que é uma explicação plausível, mas apenas para 3 dos corpos encontrados. E os demais? Outros 4 corpos que foram encontrados lá na ravina, eles foram encontrados com roupas, peças de roupas de outros membros da equipe, como se eles tivessem ido onde estavam outras pessoas e tivessem pego essas peças de roupas. Então, assim, é tudo muito complexo, tudo muito misterioso, tudo muito sem explicação. Em 2019, pesquisadores começaram a reavaliar este caso e foram levantadas algumas outras hipóteses, como a do vento catabático, que seria um vento muito forte, que seria capaz de jogar as pessoas longe. Tem umas explicações aí que eu não vou entrar em detalhes, e eles falam que já aconteceu isso num outro lugar que teve resultados semelhantes ao que foi lá. Outro ponto levantado foi novamente da avalanche, mas agora eles fizeram análises climáticas, pegaram vários equipamentos modernos que explicassem essa teoria. Eles acreditam que realmente a explicação seria a avalanche. Mas um fato que nenhuma dessas teorias explica é que os esquiadores em seu velório foram vistos com as suas peles alaranjadas ou muito bronzeadas, como alguns disseram. E nenhuma dessas teorias explica este fato. Por que isso ocorreu? E você? Em qual teoria você acredita? Você acredita nos testes militares? Você acredita na avalanche? No vento catabático? Acredita no Yeti? Ou sei lá, tem uma teoria diferente, sei lá, de uma abdução extraterrestre, algum ataque alienígena? Qual é a sua opinião a respeito? Deixa aqui nos comentários, fala se você gostou, se você quer saber mais assuntos como este, fala aqui com a gente. Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o like também, porque nos ajuda. Se inscreva no canal se não é inscrito. E não deixe de compartilhar para que esse vídeo alcance várias outras pessoas. E é isso. Por hoje é só. Até a próxima!